Bem-vindos à nossa sala de estudo sobre os dons espirituais. Hoje nós queremos continuar na lista de 1 Coríntios 12, aprendendo um pouquinho melhor sobre cada um dos dons que o Espírito Santo de Deus distribui aos membros do corpo de Cristo para servirem a Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o dom de línguas e variedade de línguas. Para que serve? Qual é a função? Como entender tudo isso? Então nós vamos começar lendo 1 Coríntios 12, no versículo 10 diz: a outro o Espírito Santo de Deus concede operação de milagres, profecia, discernimento de espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Esta é uma promessa que o Senhor Jesus também prometeu lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, que diz assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Então, era uma promessa, e essa promessa nós vamos ver que ela foi se cumprindo ali em Atos dos Apóstolos, quando houve a manifestação do Pentecostes. Atos 2, versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, houve a promessa: em meu nome falarão novas línguas. Quando há a manifestação do Espírito Santo, em Atos 2, Jerusalém, sobre os discípulos que estavam reunidos, eles começam a falar em novas línguas. E aí nós vamos para o conceito. O que é o conceito de línguas? O dom de línguas é a capacidade sobrenatural que Deus dá para certos membros do corpo de Cristo para falar a Deus em línguas que eles nunca conheceram, ou receber ou comunicar uma mensagem da parte de Deus mediante uma palavra, uma língua desconhecida, né? Que eles nunca aprenderam. Então, ela serve tanto para uma comunicação com Deus, onde que Deus vai falar conosco, mas também com uma comunicação com o povo de Deus. É uma mensagem que a pessoa em línguas vai receber, e é necessário que haja o dom da interpretação de línguas para que isso se edifique o corpo de Cristo. Então, línguas é uma capacidade que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para falar a Deus em uma língua que eles nunca aprenderam, para receber uma mensagem imediata de Deus ao seu povo mediante uma declaração ungida num idioma que eles também nunca aprenderam. Então são coisas sobrenaturais, são mistérios da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus é Ele quem dá. Então nós chamamos de os dons do Espírito Santo, porque é Ele quem distribui os dons conforme lhe apraz, mas também conforme as necessidades da igreja, do corpo, como também da pessoa. Atos 2,39 diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus clamar. O falar em línguas não era só para aqueles dias. Houve manifestações também em ocasiões oportunas. Em Atos capítulo 10, 45 e 46, quando o Espírito Santo de Deus leva o apóstolo Pedro para a casa de Cornélio. Então lá diz assim: enquanto Pedro falava estas coisas, o Espírito caiu sobre eles, sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, isso se tornou algo comum naqueles dias. Quando havia uma manifestação do Espírito Santo de Deus, muitos, não todos, mas muitos eram cheios do Espírito Santo, e um dom que era dado naquele momento era o falar em novas línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, versos 3 em diante, diz assim: o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando.
O que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Ainda em 1 Coríntios 14, verso 14, assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. E ainda no verso 18, diz assim: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Então o apóstolo Paulo recomenda o uso do dom de línguas, a busca do dom de línguas, porque ele serve para edificação pessoal. O falar em línguas edifica a pessoa, porque o Espírito Santo ministra ao nosso espírito verdades, confirmações, promessas ou revelações por meio das línguas. Então, quando alguém ora em línguas, ele primeiro edifica a si mesmo. O Espírito Santo de Deus é a língua do céu, é a língua em que o Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito as verdades de Deus, as promessas de Deus, as revelações de Deus. Então a pessoa cresce na medida em que ela usa o dom para a sua edificação pessoal. Então esse dom, ele serve para uma comunicação especial de Deus, né? Primeiro com a pessoa, depois com a igreja. Então ele edifica, como os outros dons visam muito edificar a igreja, servir o próximo. Esse aqui é para nosso relacionamento pessoal com Deus. Esse é muito importante, que a gente vai entender isso. Como é feita a edificação com o dom de línguas? Em Efésios capítulo 5, a partir do verso 19, diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia fala aqui também do cântico em línguas. Você vai ser, o dom de línguas, ele vai ser um instrumento para você ser cheio do Espírito Santo. Você pode orar em línguas ou cantar em línguas, que também é um dom muito lindo, muito edificante. A primeira vez que eu ouvi alguém cantando em línguas, realmente é algo sobrenatural. Você tem teu espírito parece que está no céu diretamente, porque aquelas línguas testificam com o teu espírito que aquilo é de Deus e é verdadeiro. Então, para a edificação espiritual de cada pessoa, o dom é usado. Também ele vai ser usado no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 14, diz lá assim, a partir do verso 28. No verso 27, no caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, reforça o que nós dizemos, que o dom de línguas, primeiro, ele edifica a pessoa, é para a pessoa. Se não há intérprete, então a pessoa ela não vai falar à igreja. Há algumas pessoas que vão ter o dom de línguas e também a capacidade de interpretá-la. Mas é muito melhor quando os dons são separados, que uma pessoa ora e a outra tenha o dom da interpretação de línguas. Em 1 Coríntios 12:10, que nós lemos no começo, a segunda, depois de línguas, fala de variedade de línguas. O que são essa variedade de línguas? É um ministério, ou seja, é um meio de exercer o dom de profetizar, falar em línguas que Deus dá, mas também uma pessoa que tem recebe de Deus a capacidade de aprender línguas novas para poder pregar em línguas conhecidas. Lá em Atos dos Apóstolos eles receberam uma variedade de línguas naturais. Ali em Jerusalém tinha pessoas de várias nações que falavam línguas diferentes, e os apóstolos receberam capacidade de falar aquelas línguas dos medos, dos partas, etc., para testemunhar Cristo. Então, uma variedade de línguas que eles aprenderam
como uma ferramenta que Deus deu para evangelizar, fazer o nome de Jesus de fato conhecido. E a interpretação das línguas, que é um dom que diz, se não houver quem interprete, não vai servir para a edificação do corpo, porque sem interpretação serve apenas para a edificação pessoal. Então, o dom da interpretação de línguas é uma capacidade sobrenatural que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para tornar conhecida as verdades reveladas por Deus para a igreja, para o corpo, para uma célula, né, para uma reunião. Deus vai trazer isso. Então, a interpretação de línguas já vai servir para a edificação das pessoas. Então, não é um método assim, tradução, palavra por palavra, mas é o sentido, o que Deus está querendo dizer. Então, não é uma metodologia de tradução simples, palavra por palavra. O dom da interpretação pode se manifestar através de uma mensagem em línguas, né, ou em uma ação conjunta. Isso é muito lindo quando vem uma palavra de Deus e ela coincide, vem ao encontro do que aquela família, do que a igreja está vivendo. Vem uma palavra rema, revelada em Deus, em línguas e com uma interpretação. E aí todos sabem que aquilo é de Deus e tudo assim se manifesta. Pastor, existem línguas falsas? Existem. É muito importante que nós vamos conversar sobre isso. No mundo dos espíritos, existem também línguas espirituais. Os demônios dão aos seus súditos, aos seus servos, aos seus instrumentos, aos seus cavalos, línguas, também línguas do inferno. E eles se comunicam em línguas. Qual é o risco dessas línguas entrarem na igreja? É grande. Por isso, um dos dons que nós estudamos é a capacidade de discernir os espíritos. Eu lembro que eu estava em uma vigília na nossa igreja há vários anos atrás e havia várias manifestações de línguas. Quando o Espírito Santo de Deus me disse, olha, há línguas que eu não dei. Eu me levantei, eu tinha caído no Espírito e ele me apontou uma pessoa que estava orando em línguas de demônios. Mas elas eram muito parecidas com as línguas que os outros irmãos estavam orando. Fui lentamente, me aproximei com muito temor de errar, de constranger a pessoa. Impus as mãos sobre a cabeça dela e aí manifestou um demônio muito violento. Deu um choque, de fato, na vigília. Uau! Pensamos que era só manifestação de Deus. Não. O filho da perdição, Satanás, ele procura penetrar onde os filhos de Deus se reúnem. Por que existem tantas corrupções no meio do povo de Deus? Porque Satanás, ele se faz passar por anjo de luz, ele penetra no meio da comunhão para trazer o seu engano, aquilo que tem uma aparência de luz, mas não é luz. Então os dons espirituais precisam se discernir também espiritualmente. Eles são importantes, não é por causa do erro de alguns, pelo exagero de outros, que nós não vamos usar os dons. Busque os dons, comece a orar. Você que já ora em línguas e ora pouco, você não vai crescer no dom das línguas orando pouco. Às vezes, quando Deus nos batiza, nós recebemos um sinal, às vezes é uma palavra, um vocábulo. Mas na medida em que você for orando e pedindo mais, essas palavras vão ir aumentando, vão passar de palavras para frases inteiras. E alguns recebem aí até cânticos espirituais, que cantam sozinhos, nunca tiveram essa liberdade de cantar na igreja, numa vigília, etc. Mas vai crescendo. Se você não usa, elas vão diminuindo até se apagar completamente. Então isso é mistério. Somente quem recebe sabe que aquelas línguas enchem a boca da gente. A gente tenta controlá-la, porque a mente rebate. Quando vai sair uma palavra da nossa boca, há um crivo na nossa mente de correção. Quando é uma palavra que não existe ou errada, a nossa mente ela tenta bloquear para que a gente não diga uma coisa que está errada. E quando alguém vai falar em línguas, a mente tenta travar, porque ela não tem no código da memória nada que condiga com aquilo. Então há uma guerra dentro da pessoa. Mas quando ela for abrir a sua boca,
Deus dá as línguas, mas quem mexe a boca, quem fala somos nós. Nós podemos reter e nunca falar. Mas quando nós pedimos e entendemos e a nossa boca fica cheia daquelas palavras, são palavras que a gente não as conhece e vamos soltando. Isso é bom que você faça no teu tempo a sós com Deus. Você vai praticando e de repente você vai ter variedade de línguas. E pode ser que você pode até orar, e a Bíblia diz que quem ora em língua deve orar para que possa interpretá-las. Em 1 Coríntios 14, 12 diz assim: assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Então você deve orar junto para que haja interpretação. Havendo interpretação, você edifica o corpo. Não havendo intérprete, você edifica a si mesmo. E deve procurar os dons espirituais. Os dons espirituais são armas importantes para a gente se defender de todos os ataques do maligno, mas também instrumentos para a gente crescer em Deus. Ore, peça e você vai receber em nome de Jesus.